Muito bom dia e sábado por aqui. Estamos começando o nosso programa do nosso final de semana de sábado, né? Que leva muitos conteúdos aí para você se cuidar, se amar e ter muita saúde, longevidade, autoestima, beleza e muito mais. Então, o programa Em Dia é para você estar em dia com você. Então, bora começar esse programa com muita alegria nesse sábado maravilhoso. Está chegando o Bom Dia Saúde. A saúde dos rins é tão importante para o bem-estar geral do nosso corpo. E eu trouxe a nossa mais nova colunista, a doutora Poli Pacheco, nefrologista pediátrica. E nós vamos falar da saúde e dos rins. Olha só, não é só as mamães, viu? Agora eu conversei com ela um pouquinho nos bastidores com a chegada da doutora Poli Pacheco. Estou me sentindo honrada em trazer ela aqui para o nosso programa, porque, na verdade, ela é especialista em nefrologia pediátrica. Porém, hoje o assunto é para todos. Isso É uma mesmo. consulta free hoje. Tudo bem, doutora Poli? Tudo jóia, Flávia. Obrigada Seja pelo bem-vinda, convite. viu? Obrigada. Bora ficar em dia ainda mais com a saúde, né? Justo. Me fala uma coisa, por que os rins são tão importantes para a nossa, até mesmo, saúde? Olha, os rins são órgãos muito importantes para o nosso corpo, porque eles atuam de forma muito importante no nosso metabolismo. Quando eles produzem o xixi, eles ali conseguem regular a quantidade de água que tem no nosso corpo, dos sais minerais, conseguem colocar para fora algumas toxinas que estão em excesso no nosso corpo. E a principal toxina é os derivados do metabolismo das proteínas, que é a ureia e a creatinina, que vai embora ali através do xixi. Ele também ajuda produzindo hormônios que controlam a nossa anemia e o funcionamento do nosso osso. Olha, gente, e agora só uma dúvida. Por exemplo, uma pessoa que não tem o hábito, isso a gente vai entrar nesses assuntos, que não tem o hábito de tomar água sempre, isso pode acarretar problemas mais sérios para os rins? Com certeza, Flávia, porque quem não bebe água tá deixando o rim sofrer. A Ah, é? água é a matéria-prima para o funcionamento do nosso rim. Sem água, o rim não funciona direito. E tem tipo, aí os outros falam 2 litros por dia, mas isso é verdade? Os 2 litros é uma conta, é um número cabalístico, né? Tá. Mas, na verdade, a conta correta que a gente utiliza é de 30 a 50 ml por quilo. Aí dá a quantidade de água ideal para você beber durante o dia todo. Então, por exemplo, se um paciente tem 50 quilos, aí a gente orienta que ele beba de 1,5 litro a 2 litros por dia. E me fala uma coisa, qual que é, assim, o primeiro alerta que o nosso corpo, de repente, dá aquele boom que os nossos rins não estão funcionando bem? Olha, a doença renal, as doenças renais, elas são muito silenciosas, muito. Isso é uma das piores dores, né? Mas assim, o principal sintoma que às vezes passa desapercebido é a proteína no xixi. E como é que a gente identifica a proteína no xixi? É quando o xixi da gente fica com espuma. Se você já viu seu xixi com espuma alguma vez, fique atento. Procure um nefrologista, porque isso pode ser um sinal muito discreto de que seu rim pode não estar funcionando muito bem. Então esse é um dos principais Um dos sintomas. principais. Uau, então se você vê uma espuminha no xixi, já pode falar com a doutora Poli lá nas redes sociais. E como que a gente sabe se os rins estão funcionando bem? Olha, o principal exame que a gente consegue detectar se o rim tá ok ou as coisas não estão indo muito bem é através da dosagem da creatinina. A dosagem da creatinina é feita pela coleta do exame de sangue. Tá. Não sei você, mas você já dosou sua creatinina alguma vez? Eu não sei, acho que não. Se você costuma coletar exames com frequência, algum eu médico fiz, já deve ter agora pedido. esses últimos tempos. Então depois você olha lá. Mas se você em casa tá curioso, você já dosou sua creatinina, você já sabe qual é a sua creatinina, isso é muito importante pra gente poder detectar o funcionamento do seu rim ou se existe alguma falha no funcionamento dele. Ai, já vou ligar para a doutora Cian já. Como que tá a minha creatinina, por Isso. favor? Porque eu fiz, viu? Mas às vezes a gente não sabe. Então, ó, já pega essa dica aí. E me fala quais são os exames que é preciso fazer, então?
Ó, nos exames de sangue, a gente sempre escolhe a coleta, né, da ureia e da creatinina, que são exames que conseguem mostrar pra gente se o rim Tá, tá funcionando muito bem ou não. E o exame de urina também é extremamente importante, porque o exame de muito. urina é um espelho de como tá o nosso rim, né? Ali a gente consegue ver a concentração de água que tá no xixi, se tem proteína ou não, se tem sangue no xixi ou não, se tem achados de infecção urinária. Então, o exame de urina também é muito importante. E me fala uma coisa, a coloração do xixi tem muito a ver também com a questão. Tem, porque quanto mais água tem no xixi, mais o xixi é clarinho, né? Isso. A cor ideal do xixi é que ele seja tão clarinho quanto a água que a gente bebe. Se o xixi tá muito concentrado, é porque a gente tá bebendo pouca água. Se ele Aí tá tem que muito tomar. amarelão, tem alguma coisa errada. Aí tem que tomar água. Tem. Bora beber água, meu povo. E o que acontece agora se os rins pararem de funcionar? Olha, aí é uma situação mais difícil, né? É. Não uma situação mais delicada, porque quando o paciente ele tem perda da função dos rins, ele acaba tendo sintomas de perda de peso, sonolência, a pressão fica muito alta, a criança principalmente não ganha peso, não fica com suas funções, suas atividades, a pessoa fica com raciocínio mais lento. E aí a Sim. gente vai vendo que está se desenvolvendo uma doença renal crônica, que é assim que a gente chama. E se essa função do rim ela diminui para baixo de 15%, a gente já tem que indicar alguma terapia de substituição da função do rim, que é a conhecida como diálise, né? E aí já entra esse processo para poder, pelo menos, fazer funcionar os Isso. rins novamente. O nome fala, né? Substituir a função do rim. Substituir, gente. É. E quando a pessoa, por exemplo, eu já vi casos, assim, para a gente poder até mesmo complementar, que a pessoa tem, por exemplo, às vezes sente aquela dorzinha que parece uma dor muscular. Aí começa levemente aquela dorzinha, porque a gente sabe que quando a gente chega ao hospital com um problema no rim, já é logo emergência. É. Isso é comum, de repente, por algum fator de falta de água, quando inicia uma dorzinha, ou já vem de algum tempo essa pessoa tendo problemas e ela não conseguiu identificar. Ó, aquela dor lombar que a gente sente, aquela dor Isso, aqui, sabe ó, aquela que é dorzinha? bem aqui onde o rim fica, tá, gente? O rim, ele não fica aqui pra frente, ele fica mais aqui perto das costas. Que a gente pega aqui, né? Isso, essa dor, ela é muito característica de quem tem problema de cálculo no rim, pedra no rim. E aí, quando a pessoa já tem essa predisposição a fazer cálculo e passa um dia que bebe pouca água, aí pode vir a dor. Então, precipita mais cálculo. Então, tá muito direcionado, Flávia, o que você falou. Quem tem tendência a ter cálculo, passa um dia de verão, ou acabou perdendo muito líquido por alguma coisa, deu uma exagerada, não bebeu água o suficiente, pode precipitar a crise de pedra no rim, sim. Gente, tá vendo quanto é importante nós falarmos com um profissional que entende do assunto e tendo qualquer sintomas, lembrando vocês, procurar um profissional, Justo. né? Isso mesmo. Doutora Poli, muito obrigada. Quero que você volte no próximo programa com muitos assuntos exponenciais na saúde e gostaria que você deixasse seu arroba aí pra gente. Quem tiver curiosidade de saber sobre a saúde dos rins e das vias urinárias, se seu filho tem problema com xixi, me acompanha lá no meu perfil, @poli_nefropediatra. Muito obrigada, viu? Obrigada. Olha, hoje eu vou trazer a doutora Maria Roberta Bali para falarmos de um assunto que é super frequente e acomete muitas mulheres, a candidíase. Confere aí. E eu estou aqui com ela, a doutora Maria Roberta, essa maravilhosa que eu adoro quando ela vem aqui, que nós levamos temas exponenciais da saúde da mulher. E hoje, falando em saúde da mulher, vamos falar de um dos temas que eu acho que a maioria das mulheres já passaram por isso ou vão passar algum dia, né? A candidíase. Gente, é algo que, como eu falei, né? Se não passou, vai passar. O que é, na verdade, a candidíase, doutora Maria Roberta? Primeiramente, né? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Flá, obrigada, é um Imagina. prazer estar aqui. E assim, eu acho que todo mundo, toda mulher já deve ter tido candidíase uma vez na vida, né? Ou pelo menos já ouviu falar, é uma vulvovaginite muito frequente. E o que é a candidíase, né? Candidíase é uma vulvovaginite, tá? Ou seja, uma inflamação ali da região vaginal.
E o que acontece? A cândida, que é o que é o agente causador, né? É um fungo e ele, na verdade, ela faz parte da nossa flora vaginal, tá? E aí, o que acontece? Por algum motivo, seja pela imunidade da paciente, estresse, ou às vezes alguns hábitos que a paciente faz, altera o pH da vagina, né? E predispõe para uma colonização, proliferação maior da cândida, Sim. que já fazia parte da nossa flora, e aí a paciente começa a ter os sintomas da candidíase. Então, candidíase nada mais é do que um bichinho que fazia parte da sua flora passa a te causar um prejuízo. Um incômodo, Um incômodo muito grande, com necessidade de tratar. E me fala uma coisa, é considerada até mesmo uma doença sexualmente transmissível? É muito importante a gente falar isso, porque candidíase não é uma doença sexualmente transmissível, não. Por já fazer parte da microbiota da vagina, ela já tá lá. Então, não é que alguém vai passar para a paciente, né? Acontece algum desequilíbrio, enfim, a paciente tem algum fator predisponente e ela prolifera mais. Então, não é uma doença sexualmente transmissível. Tá. E me fala uma coisa, quando na questão, como que funciona o tratamento? Geralmente, por exemplo, iniciando esse tratamento, tanto o parceiro ou a parceira precisa também fazer esse tratamento? Tá. Primeiramente, a gente diagnostica, né, a candidíase. E aí, a paciente, a gente usa geralmente antifúngicos específicos, tanto via oral ou via vaginal. E o parceiro ou a parceira não precisa tratar, porque justamente não é uma DST, se a pessoa não tiver sintoma, né? Então, se for uma parceira, se a paciente não tiver sintoma, ela não precisa tratar. E o parceiro também não, tá? A não ser, existe alguns... a gente pode, às vezes, pensar em tratar se a paciente está tendo uma candidíase com muita frequência. De repetição, para ver se... às vezes ajuda a melhorar, mas não necessariamente, assim, via de regra não precisa tratar. Ok. E dentro disso, para a gente poder realizar esse diagnóstico, qual que é o exame indicado? Tá. Bom, existe um exame que é pouco feito, né, infelizmente, nos consultórios, mas é o único que diagnostica a candidíase, que é a microscopia, tá? A gente precisa coletar um suave ali da parede vaginal, daquele corrimento, e analisar no microscópio, né? Tanto na hora ou fazendo uma coloração para diagnosticar a candidíase. Então, essa é a melhor forma da gente diagnosticar, que é com microscopia. A gente vai avaliar alguns componentes, então a gente vê as pseudohifas, blastoconídeos, enfim. E aí a gente diagnostica a candidíase. Mas, infelizmente, não é todo ginecologista que faz esse exame, né? E laboratório, na maioria das vezes, não faz. Porque precisa da paciente ali, naquele momento. Full time ali. Full time. Sim. Só de olhar é muito difícil dizer que aquilo é uma candidíase, né? Porque existem outros corrimentos que podem dar os mesmos sintomas e ser muito parecido. Quando a paciente está tendo com muita frequência, se você não tem a microscopia, a gente pode fazer uma cultura, que é coletar ali o suave e mandar analisar para ver se tem ou não a presença da cândida. Mas acaba que a cultura não é tão boa, porque a cândida ela faz parte da nossa flora vaginal. Então, muitas vezes ela vai vir positiva. E não necessariamente a paciente está com candidíase, entendeu? Então, assim... O exame mais importante é a análise do conteúdo vaginal na lâmina, no microscópio. Olha só que interessante. E, por exemplo, igual nós falamos, né, na questão de ter a repetição, de ter uma recorrência da candidíase, como que a gente faz para prevenir? Tá. Bom, primeira coisa, a gente precisa ver os hábitos da paciente, né? E mudar muitos hábitos. Por exemplo, a cândida é um fungo e ela gosta de umidade. Então, de cara, eu já falo para a paciente trocar a calcinha várias vezes no dia, né? Mais de uma vez. Usar calcinha de algodão é a primeira coisa, porque o algodão, ele não deixa ficar muito úmido,
Sim, e acaba diminuindo os riscos, Acaba né? diminuindo aquela umidade ali e diminui a proliferação do fungo. Dormir sem calcinha, não lavar a calcinha no banheiro, né? Tá. Porque tem gente que lava a calcinha no banheiro, deixa secar no banheiro. Não, isso é horroroso. Precisa deixar secar no sol, né? Num Precisa da ambiente que exposição tem o solar, vento, o né? vento. Passar mesmo a calcinha com ferro, né? Para deixar bem sequinho. Não fazer ducha vaginal, né? Não colocar chuveirinho dentro da vagina, porque isso altera o pH vaginal. Então, isso são algumas das coisas, das Que medidas pode se fazer e evitar, que a gente né? pode fazer e evitar. E, obviamente, se a paciente fez tudo isso e ainda assim tá tendo, aí a gente entra com um tratamento para evitar recorrência. São as pomadas ginecológicas. São as pomadas, cremes, medicação via oral, Sim. mas as mudanças comportamentais são fundamentais para evitar recorrência de candidíase. Gente, quanto é bom, né, trazer ela assim, para falarmos desses assuntos que é tão importante aos cuidados nossos diários da mulher, né? Eu gostaria que você passasse suas redes sociais agora, porque o pessoal Com que tiver certeza. dúvida em casa, já aproveita e ó, doutora Maria Roberta, me ajuda. Gente, me sigam lá no Instagram, doutora Maria Roberta Bali. E o que eu queria deixar aqui para vocês é para vocês não se automedicarem. Acho que é o que é o mais importante. Sim. Eu acho que é candidíase, eu vou tomar um remedinho. Não. Você vai passar com o ginecologista para ver se é isso mesmo. Isso, e lembrando sempre procurar o profissional, né? Para que você possa fazer até mesmo o melhor tratamento. Exatamente, o tratamento certo para você. Com certeza. Muito obrigada. Viu? Obrigada a você, Flá. E está chegando agora aquele momento maior de conexão com esse casal que eu super amo, diretamente da nossa casinha, para você aí na sua casinha, doutora Priscila Matos e Dr. Marcos Ferreira, vem chegando aqui no Bom Dia Saúde de hoje. Conforme prometido, trouxe eles, esse casal maravilhoso, doutora Priscila Matos, Dr. Marcos Ferreira, uns feras aqui, que hoje nós vamos falar de um assunto que muito se acomete aí na diversidade do mundo, até mesmo os casais, né, que estão interligados aí numa conexão para a vida, onde acometem algumas situações que eles se veem numa situação vulnerável da dependência química e onde que essa família pode atingir e trazer ainda mais complicações, até mesmo dentro da própria casa. Então, nada melhor como falar com duas pessoas que entendem realmente desse assunto. Bom dia! Bom dia! Gente, eu adoro trazer eles, que é uma alegria, é uma energia aqui no nosso estúdio, na nossa casinha, né? Gratidão. Tudo bem, doutor Marcos? Tudo ótimo. Melhor agora, obviamente. Muito obrigada pela sua presença. Gratidão. Tudo bem, Pri? Tudo ótimo. Que delícia receber Gratidão. vocês, viu? Hoje aqui, o casalzão. A honra é nossa. Primeiramente, assim, ó, eu gostaria de saber, né, dentro desse assunto, que eu mesmo fiz essa abertura falando sobre as questões, né, dos casais, da questão da família tóxica em si. Como que a gente identifica a família quando ela está contribuindo, né, para que possa manter ainda o marido preso a uma dependência química? Doutor Marcos, dê a voz. Gratidão. Muito feliz em estar aqui novamente com vocês. É um prazer rodar 700 quilômetros para estar aqui. Pois é, gente, só cortando Presidente e Prudente, gente. Tem esses Um abraço feras. para minha terrinha, Um abraço. Presidente Prudente. Essa questão é muito pertinente porque a gente depara com ela todos os dias. Sim. No nosso consultório, né? Essa toxicidade da família, como ela interfere de uma forma negativa, né? No transtorno crônico por uso de substâncias, né? Como eu sempre digo, a família ela aborda com amor, mas não aborda com estratégia. Né? E essa falta de estratégia, ela é tomada por uma inundação de sentimentos que são naturais, né? De uma esposa, de uma mãe, de um pai, de um marido, né? Mas são tomados pelas emoções, né? Por isso que eu falo, santo de casa não faz milagre. Não faz milagre. Aí o que acontece? Por seja uma família disfuncional
E aí entra, né, o casal em si. Essa família acaba protegendo o indivíduo, facilitando o uso. Ela culpa a esposa por ser uma figura externa dentro da relação. Para quê, muitas vezes? Para continuar mantendo as aparências sociais, né? Então, a gente entra dentro de um contexto no qual nós vemos uma esposa sobrecarregada, um relacionamento Total, doente, sim. um filho protegido pela família de origem, que não sabe lidar com toda essa situação. E isso acomete muito, né? Até mesmo a mamãe que passa a mão na cabeça, que nós falamos anteriormente, até mesmo sobre isso, esses casos, né? Que assim, o marido se vê ali, a figura da mulher como mãe, etc. E me fala uma coisa, os efeitos, né? Que isso acomete dentro da interferência na saúde emocional da esposa para esse casamento. A esposa acaba ficando ela adoece. Porque entra sobre ela uma carga emocional muito grande. Eu imagino. Você é culpada. Você não está cuidando do fulano direito. Você é uma pessoa difícil. Você não traz harmonia para esse lar. Esse lar é uma bagunça. Por isso que ele sai para usar substância. Por isso que ele tá assim. Por isso que ele tá assim. E aí ela vai tomando uma culpa que não é dela, entrando em processos ansiosos, depressivos, e muitas vezes ela não sabe se posicionar para colocar limites nessa família. Nessa família que é disfuncional, que está doente, que muitas vezes também não conhece a doença e não sabe lidar. Porque o que perece é a falta de conhecimento. Total, né? Quantas famílias vêm para fazer tratamento com vergonha? E muita vergonha. Muita vergonha. Inclusive, uma das principais barreiras que a gente absorve, né, de disfunção, Flávia, é o excesso de proteção. Principalmente da mãe, mas também da esposa, ou do esposo, mas enfim. No geral, isso acontece muito mais com a energia feminina, né? De proteger o seu dependente. Acho que é um instinto já, né, doutor É o instinto Marcos? materno. Sim. É um instinto. É a questão também dos valores que a esposa tem preservado, porque o consciente dela ainda tem funcionabilidade. Ali, né? Só que o consciente do dependente não funciona mais. E a família não entende isso. Nem o consciente, nem o emocional e nem o mental funcionam mais. Entendi. E a família quer domar essa disfuncionabilidade Até porque, extrema. desculpa te cortar, até porque a própria família, gente, não vivencia dentro do lar com aquela pessoa. Exatamente. Porque ela sim que divide o dia a dia com esse dependente, como é dormir com ele, como é estar na convivência com ele, e fora a carga emocional que ela tem da família rebater e falar que ela é uma culpada. Você sabe que dentro do processo terapêutico, muitas vezes quando a mãe nos procura para tratar um filho que já é casado, a gente faz a anamnese com o filho, escuta a mãe, mas é imprescindível dentro do processo escutar a esposa. Porque a pessoa que conhece de fato esse indivíduo é a esposa. A mãe conhece o filho dela e aquilo que ele quer transparecer para ela. Para ela. Perfeito. Porque muitas vezes ele esconde da mamãe que ele saiu no meio da madrugada para usar, que ele virou à noite usando. Virou à noite. Ou, por exemplo, mãe, tá faltando dinheiro para comprar, sei lá, um biscoito para as crianças. Ele ligou para a mãe para pedir para comprar coisas básicas. E a esposa nem tá sabendo. Ele ligou para usar substância. Sim. E ele utilizou a esposa no meio do caminho. Então, ele acaba fazendo um processo de manipulação dentro desse meio de campo.
os dois lados estão doentes e acabam entrando em guerra. E esse homem aqui, né, vamos colocar ele como o dependente, a pessoa com o transtorno, ele não está preparado para assumir essa família. Tá. E a carga emocional está toda com essa esposa, que está sendo o homem da casa. Sim. Até porque, só para pegar um gancho, o dependente químico, Flávia, ele terceiriza toda a sua vida. Ele terceiriza todas as suas responsabilidades. Filhos, ele já não cuida mais, vão tudo para a esposa. A parte financeira, ele terceiriza, ele já não paga mais as suas dívidas. A mãe que arca, geralmente, o pai, né, arca as suas dívidas. Ele terceiriza todas as suas responsabilidades e não consegue manter as básicas. As básicas, elas são feitas de uma forma totalmente manipulável também para ele ter ferramentas para usar contra a família posteriormente. E me fala uma coisa, dentro desse ciclo, existe algum tipo de que a gente possa orientar uma solução para que até mesmo não exista tanto essa parte da manipulação familiar? Como que a gente pode começar? Por exemplo, uma pessoa que está vivenciando isso dentro de casa. Se for a esposa, primeiro colocando limites. A Uau. casa é dela. Por mais que às vezes a família esteja ajudando, a casa é dela. Então, ela tem o papel ali de se posicionar. Primeiramente, Eu amo você, Sim. mas Não aceito. não aceito a sua substância. Exatamente. O amor, ele precisa ter limites. Ok. Sogrinha querida, maravilhosa, sei que você está querendo ajudar, mas aqui, se for ajudar, vai ser do meu jeito. Aqui, do meu jeito, vai ser dessa forma. Coloca limites. Os limites que o filho deveria colocar. E que ele não vai colocar. Não vai colocar, Né? óbvio. É lógico que a gente tenta não ter embates entre as famílias. O certo é tentar ter um A harmonia, máximo né? de Sim. harmonia e união. Mas se não for possível, aqui é a barreira. Aqui é a minha casa, lá é a tua. Então tá, lá na tua casa, se ele fizer alguma coisa, se ele te pedir, o problema é teu. Na minha Ok. casa é diferente. Não E vai assim, funcionar assim. para a gente poder até mesmo finalizar, pensando nessa mulher dentro de casa, como que ela pode se proteger? Ou ter até mesmo uma questão com ela mesmo da saúde mental dessa esposa, dessa mulher, Buscando ajuda. buscando ajuda? Buscando ajuda, porque, como eu digo, a dependência química tem várias camadas e várias personalidades. Tá. Que o próprio dependente não tem controle. O dependente, ele não é só descontrolado com a substância, ele é descontrolado com toda a sua estrutura Ok. mental, como eu sempre falo, emocional, social, familiar e até espiritual. Tá. Então tudo está em desarranjo. A energia da droga é uma energia maldita. É a energia da escassez, é a energia da miséria, Traz é a uma- energia da muito sujeira, é a pesado. energia da mentira. Então, esposa nenhuma vai conseguir, né, lidar com isso. Então, peça ajuda profissional. E tá aqui os profissionais. Até porque quando essa pessoa está um passo à frente da doença, ela consegue tratar de forma estratégica. Passo acima. Ela consegue olhar para esse indivíduo de forma estratégica. O não dela vai ser estratégico. Todos os passos dela serão estratégicos. Por exemplo, eu quero salvar a minha família. A gente teve um caso até recente de uma esposa que veio nos procurando. O marido estava assim, detonado, né? Já tinha capotado o carro. Enfim. E ela falou, Flória, a minha família é linda. O meu marido já não tem mais família. No caso dele, ele não tinha mais família, já não tem mais família. Só o pai com contato de vez em quando. E eu quero recuperar a minha família. O que eu faço? E agora? Os dois precisam se tratar. Os Entendi. dois precisam entrar em tratamento. Sim. Por quê? Porque se só ele entra em tratamento, a carga da sobriedade é muito pesada para ele. Mas se ela se trata junto, ela aprende como lidar. Então, é muito importante o tratamento da família. Sim. Que bom.
é algo que as pessoas não veem, né? E muitas vezes olha e fala assim, não, mas eu não usei substância nenhuma. Sempre acontece, né, gente, da pessoa, igual ele falou, da mentira. E aí vira uma bola de neve que a gente já sabe quando a gente passa isso, né? Ou conhece pessoas que passam por essas situações. Por isso eu trouxe eles, para que se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, quiser até mesmo tirar informações, Sim. Dr. Marcos, doutora Priscila são super acessíveis. Gostaria que vocês passassem até mesmo as redes sociais de vocês. O meu arroba é Marcos Ferreira Terapeuta no Instagram. E lá tem o link da bio, onde tem todo o contato e toda a estrutura para conversar com a gente e tirar suas dúvidas. Gratidão. E o meu é dra.priscilaferreira.neuro. Entra lá, não, se achou difícil, só manda uma mensagem. Não conseguiu entrar, entra na página da Equipe em Dia. Não tem como ficar sem acesso, peça ajuda. A falta de conhecimento te faz perecer, então não pereça. Salve a sua casa, a sua família, tem jeito, dá certo, temos resultados incríveis. Gente, é sempre muito bom receber vocês aqui. Gratidão. E vamos estar aí sempre em dia com o seu casamento, com a sua família. E vamos resgatar o que está, de repente, achando que está perdido, mas não está. Tá bom? Beijo! Beijo. Está chegando o Dr. Messias Eduardo no Bom Dia Saúde, com bom humor e a informação que a gente precisa para a nossa saúde. Olha só, minha amiga de casa, agora não tem mais desculpa, hein? Mentiu pro maridão que tá com dor de cabeça? Já tem a solução. Nós, hoje, aqui do Em Dia, trouxemos o Dr. Messias Eduardo, novamente aqui na nossa casinha. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês, né? E a gente vai falar de outro tema bastante relevante hoje, né? Então, assim, em tom de bastante bom humor, né? Sim. Mas também uma situação que é muito corriqueira, né? Se viemos aqui para falar também de neurologia do trigêmeo, de doenças mais raras, hoje a gente vai falar de uma situação que não é rara, mas que também tem uma grande importância, que é a cefaleia tensional, ou cefaleia de tensão. E nós sabemos que essa dor de cabeça, da cefaleia tensional, ela pode ser acometida em alguns casos no dia a dia da gente. Por exemplo, a falta de sono, o cansaço, o estresse, às vezes brigou com o maridão, ou o maridão brigou com a esposa, tem tudo isso, né? Tem tudo a ver, né? Então a gente está falando de uma coisa que é do cotidiano, é uma situação do dia a dia. Então, assim, eu resumiria que qualquer situação que tire o ser humano de uma condição de equilíbrio, ela pode desencadear esse tipo de dor de cabeça, essa cefaleia tensional, que é a dor de cabeça mais comum que existe, né? Então, quando a gente fala de cefaleia tensional, a gente está falando de um tipo de dor de cabeça que tem característica de ser aquela dor de cabeça onde a pessoa refere um aperto na região lateral da cabeça, na região frontal, um aperto na região da nuca. Mas é uma dor que ela não incapacita, ela incomoda, mas ela não incapacita. Que aí você consegue tratá-la com apenas um medicamento, alguma coisa assim mais simples, né? Sim, é aquela situação onde o paciente, ele com analgésico simples, né, um comprimido de paracetamol, um comprimido de pirona, o paciente ele obtém um alívio rápido, né? É uma cefaleia que tem essa característica marcante, de ser uma cefaleia que ela pode ter uma duração longa, né? A pessoa pode ficar dias com cefaleia, mas não incapacita. A pessoa consegue trabalhar, a pessoa consegue fazer as atividades do dia a dia dela normalmente, mas tem aquele incômodo, né? E para esse tipo de situação, a gente tem que levar em consideração que hábitos como, por exemplo, uma boa dieta, uma boa qualidade de sono, uma vida mais equilibrada, ela tem de ser uma vida que previne casos de cefaleia tensional. E fala uma coisa, doutor Messias, por exemplo, tem pessoas que é recorrente, então sente essa dor constantemente. Quando isso pode ser preocupante? Bom, aí a gente está falando sobre sinais de alerta, né? Isso. Sinais de alarme para pacientes que apresentam cefaleia. Quais são os sinais de alarme? Quando você tem uma dor de cabeça que ela não melhora apesar do uso de analgésicos adequados. Quando você tem uma dor de cabeça que ela é associada a sintomas neurológicos, como por exemplo, tem dor de cabeça e perda de visão,
tem dor de cabeça e perda de força em um braço, em uma perna, tem dor de cabeça e uma alteração da fala, ou tem uma dor de cabeça insuportável que foi aguda, né? Dor de cabeça associada à crise convulsiva. Isso aí é o que a gente chama de cefaleia com sinais de alarme e merece aí sim uma investigação, porque pode ter uma doença mais grave associada que está desencadeando esse quadro de cefaleia. E, por exemplo, qual que é a diferença, por exemplo, a cefaleia tensional da enxaqueca? A enxaqueca é uma dor mais forte? A enxaqueca é uma dor mais forte, também é uma cefaleia bastante comum, né? Tá. Mas existem características que diferenciam uma da outra. Né? A enxaqueca ela se relaciona bastante com a sensação de náuseas, né? O paciente pode ter vômitos. É uma dor de cabeça que ela é incapacitante, diferente da cefaleia tensional. Né? É incapacitante porque muitas vezes o paciente ele tem que parar de realizar aquelas atividades do dia a dia. É uma dor de cabeça geralmente mais unilateral, na metade da cabeça, uma dor de cabeça que o paciente relata que uma sensação de que está pulsando. Doutor, eu tenho um coração batendo na minha cabeça. Né? Essa aí é a enxaqueca, que às vezes está relacionada também com alguns sintomas neurológicos, como, por exemplo, visão dupla, sensação de parestesia, que é um formigamento no rosto, ou, por exemplo, nas mãos. Então, existem essas pequenas diferenças e também na intensidade da doença, né? Há uma diferença. E muitas das vezes as pessoas gostam de ficar no escurinho quando tem uma enxaqueca, né? Não gostam muito de luz. E geralmente sempre eu ouço assim. Ou na questão da cefaleia tensional, sabe o que a gente mais ouve no dia a dia? É assim, eu tô com uma dor de cabeça, é fome, né? Não é? Geralmente a gente fala, é fome. E pode ser, como eu citei no início do programa, né? Qualquer situação onde você saia do nosso equilíbrio, por exemplo... Do normal ali. Normal, você dormiu mal, você está com fome, você está desidratado, você teve alguma situação que gerou um estresse, né? Algum tipo de aborrecimento. Isso tira a gente do que a gente chama de homeostase, né? Do nosso equilíbrio interno. Isso pode desencadear essa dor de cabeça, mas, relembrando, é uma dor de cabeça que ela não é incapacitante, é uma dor de cabeça que ela tem uma excelente resposta à analgesia, ou seja, analgésicos simples. Existe alguma situação onde a gente necessita de fazer um tratamento profilático, ou seja, preventivo para esse tipo de dor. Quando o paciente ele apresenta, por exemplo, mais de 15 dias de dor de cabeça no mês, é realmente uma situação que gera... Diferente. Né? Exato. E agora a pergunta que não quer calar. A cefaleia tensional, ela acontece em homens ou mulheres? Mas antes de responder, peraí. Eu vou já dar direta para você, a mulher. Sempre. Estou certa ou errada? Bom, está certa. Correto. Você sempre está certa, Flavinha. Mulher, gente. A mulher, é óbvio. Está sempre certa. Mas olha só, como a natureza é perfeita, né? Apesar de acometer mais mulheres, mas vocês são extremamente mais resistentes que os homens à dor. Com certeza. Comprovadamente, né? Cientificamente comprovado. Doutor Messias, sempre muito bom ter você aqui. Que satisfação e até o próximo encontro. Até, gente. Espero que você fique em dia aí com a sua saúde, viu? Está chegando aquele momento de você revelar ainda mais a sua autoestima, a sua beleza, junto com a gente. E olha, acompanha esse casal lindíssimo e super apaixonados, com mais de 30 anos de casamento. Gente, surreal. Dona Zil e seu Walter, no nosso especial Beleza Revelada em Mogi das Cruzes. Bom, pessoal, vamos para o próximo capítulo dessa jornada da autoestima. E agora vamos partir aí para saúde e estética bucal. E eu estou muito honrado de ter esses dois profissionais integrando a nossa equipe, Dr. Jefferson e doutora Renata Bondoc. Então, é um prazer, agradeço já de antemão a esses dois e eu tenho certeza que o sorriso desse casal apaixonado vai ficar mais apaixonante. É um prazer estar participando desse projeto aqui com vocês. A Bondoc Odontologia tem 20 anos de mercado. Nós somos especialistas em cirurgia, em prótese, implantes. A minha esposa é especialista em endodontia, harmonização facial. Estamos aqui para contribuir com esse projeto e transformar a vida desse casal.
É isso aí, gente. E o nosso propósito é sempre trazer uma odontologia com amor e com propósito. Vamos lá para essa transformação incrível. Vamos lá, seu Walter, dona Zil, por favor. Hoje nós vamos estar fazendo a avaliação de vocês dois para ver como que está a condição bucal de vocês e nós vamos fazer todo o tratamento para devolver saúde para vocês na parte oral. Nós acabamos de fazer a avaliação e nós iremos realizar prótese para esses queridos pacientes e vamos fazer também a parte de profilaxia e raspagem dental, devolvendo saúde bucal para eles. O que eu mais amo de participar do Beleza Revelada não é simplesmente poder realizar sonhos e transformar a autoestima, mas é de unir uma equipe cheia de histórias e propósito, porque vou te contar que os profissionais que nós encontramos trabalham com muito amor em cada detalhe. E agora eu quero apresentar para vocês uma dessas pessoas especiais, a Michele da Shellis. Vem comigo. Olá, Mi. Olá, prazer estar aqui Seja com muito você. bem-vinda Muito obrigada. na nossa Shellis. Bom, sabe aquele sonho que parece ser impossível ser realizado? Assim é a história dessa gatona que está aqui do meu lado, que sempre foi apaixonada por lingeries e não imaginava que isso se tornaria hoje a sua profissão. Mas uma profissão especial, aquela profissão que nos ensina a valorizar o nosso corpo e a mulher se sentir mais confiante, né, Mi? Exatamente. Nós colocamos amor em cada atendimento, em cada peça escolhida. Nós estamos aqui no coração de Brás Cubas há 6 anos, mas que eu vendo lingerie já tem mais uns 9 anos. E é um trabalho muito satisfatório você trabalhar, você entrar na intimidade de uma mulher, seja ela para comprar uma linha básica, uma linha sensual. E eu estou muito feliz de poder participar desse quadro maravilhoso com a doutora Cian. Nós que estamos honrados. Beleza revelada, né, gente? Vamos embora, Mi? Vamos preparar aquele casal maravilhoso. Nós aqui da Shellis preparamos esse combinado de pijama para casal e vocês dois vão ficar lindo com eles, tá bom? E aqui na nossa loja a gente tem desde a linha básica à linha sensual. Temos tamanho P, M, G, GG até o 48. E é claro que o nosso casal já fez a sua escolha. E vocês que ainda não conhecem a Shellis Lingerie, corre e venha conhecer nossa loja. Quer ficar em dia para o seu amor? Corre aqui para Shellis. E tem lugares que a gente sente a energia positiva, o amor, a dedicação. E coisas lindas, né, pessoal? E estamos aqui novamente na Césares, na casinha da minha amiga Bárbara, só que agora ela vem aí com essas surpresinhas que a gente não sabia até a edição passada. Look completíssimo, pessoal. Além de roupas maravilhosas que vocês já sabem, sapatos e acessórios. Tem como não se sentir maravilhosa nesse lugar? Não tem.
E olha quem já está nos aguardando aqui, o casal mais apaixonado e apaixonante de Mogi das Cruzes. Ansiosa, Zildene? Bastante. Pronta, Zil? Bastante. Ótimo. Sejam muito bem-vindos a Césares. Prazer. Prazer. Sim. E aí, pronta para essa transformação incrível? Então vamos transformar, realçar essa beleza, porque ela já é bonita, né? E transformar isso dentro da moda, trazer mais realce, né? Essa transformação que vai ser muito emocionante, pelo jeito, hein? Com certeza. E aí eu quero saber, dona Zil, o que você costuma mais usar, assim, quando vai sair? Eu uso calça, bermuda, camiseta, blusinha. Saia e vestido não é muito? Não é muito mesmo. Não, né? A gente aqui pensou em alguns looks para realçar mesmo sua beleza, trazer a beleza dos seus olhos, que eu acho que vai ficar bem legal. E assim, cores, né, mais fortes, alegres, já que você e seu marido são tão românticos, trazer isso, né, pra moda. Bom, maravilhosa. Colocamos uma cor mais clássica na senhora, trazendo um off. Lindíssimo, mas esse tom é um tom de Fendi, que tá super inclusive agora na moda. E esse é um blazer parka. Então dá pra ajustar, dá pra justamente jogar numa peça mais casual igual ela tá, mas ó, trazendo uma sarja. Super chique, com uma alfaiataria. Eu acho que dá pra compor e ficar super rico o look. E trazendo detalhe, que é o olhar da senhora, né? Trazendo detalhe dos pés, que eu acho que a composição inteira ficou chiquíssima. Nossa Senhora! Dona Zil, maravilhosa. Vamos chamar a doutora Cian pra ver esse look chiquíssimo. Cheguei! Olha isso! Aprovadíssima! Eu falei que aqui você ia ficar mais linda do que você já é. Maravilha! É, a gente trazer esse realce mesmo através da moda, né? Que faz toda a diferença. E trazendo esse vermelho, realçando ainda o tom de pele da Dona Zilda. Tá ainda mais linda! Já viu, né, Zil? Que aqui na César tem roupa, tem sapato, tem acessório, sai completíssima. E eu digo mais, roupa, acessório, sapato não é vaidade, né, Bárbara? Não mesmo. Quanto mais você se olhar no espelho e se sentir mais bonita, você está mudando não só o externo, mas está mudando também o seu coração. É uma maneira da gente se enxergar de um novo jeito e se amar mais. Certo, Zil? Com certeza. Bárbara, muito obrigada. Prazer. Porque sem você e a César, todo esse projeto. Foi um prazer enorme participar dessa transformação, que com certeza vai ser emocionante. Lindo fazer parte dessa história deles. E eu quero só ver o final, hein? Vai ser lindo esse. Com certeza. Ai, gente, que incrível, né? Eu super tô apaixonada por esse casal. E espero que você de casa esteja acompanhando. Olha, porque vem vindo muitas outras coisas que eles estão vivenciando. Tudo muito novo para eles. E olha, o que eu vou dizer, os nossos parceiros são incríveis. Quero deixar um grande beijo para cada um de vocês. E continuando aqui no Em Dias de hoje, está chegando Na Trilha do Sucesso com Ana Ferreira. E olha, sempre falando que saúde, beleza e autoestima são tudo interligados. E hoje eu trouxe essa maravilhosa especialista em nanopigmentação de lábios e sobrancelhas, Ana Ferreira. Tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez. Ah, prazer é o nosso, né, te receber. Sempre com os conteúdos maravilhosos para a gente aprender, até mesmo todos os cuidados aí das sobrancelhas, dos lábios, né, Ana? Sim. E hoje acho que a gente vai falar sobre procedimentos que a gente faz para reconstruir as sobrancelhas. Sim, e eu acho bem importante, porque às vezes a gente passa por algum processo, seja de estresse, talvez não se esteja muito ligado a isso, ou um processo de até mesmo quimioterapia, tem eles fatores que possam fazer a gente perder os pelinhos aí da super sobrancelha.
Sim, são vários os fatores que podem interferir aí na queda dos fios e pode ser permanente ou temporariamente. Pode ser distúrbios de tireoide, menopausa, pós-parto, falta de vitamina, estresse, ou retirada em excesso dos fios ou até mesmo acúmulo de maquiagem, sujidades, né? Mas graças a Deus a gente tem aí procedimentos que vai fazer a recuperação desses fios. E como que a gente pode justamente ter protocolos voltados para essa recuperação da sobrancelha? Você pode dizer? Hoje no estúdio, os 2 protocolos que eu indico para quem teve aí essa perda, tem falha na sobrancelha, que é o primeiro é a nanopigmentação, que vai aí a curto prazo preencher falha, trazer volume, ajustar a simetria de uma forma natural. Mas também tem o Forte Brows, que a gente faz através de microagulhamento com ativos de crescimento para estimular os fios reais, né? Mas isso, como se trata de um tratamento, ele leva cerca de 2, 3 meses para a gente ver um resultado, com um intervalo de 15 dias mais ou menos cada sessão. Ah, então é feito por sessões. Sim. E ela consegue ter um resultado ao decorrer de 2 a 3 meses. Sim, se tiver um folículo ainda na pele, a gente consegue estimular. Se a pessoa nunca teve fio naquela região, aí a gente não consegue estimular porque não tem a raiz, né? O folículo do fio. E me fala uma coisa, muito tem se falado sobre o implante. Gente, o implante de sobrancelhas. Ai, me conta um pouquinho mais dessa novidade, é uma técnica inovadora, o que pode se chamar aí desse implante de sobrancelhas? O implante, ele é uma cirurgia, né, feito por médicos especialistas, que pode ser dermatologista ou cirurgião plástico. Legal. E eles retiram o fio da parte do nosso corpo e implantam na sobrancelha, assim como outros implantes. Geralmente retiram da nuca, colocam na sobrancelha. O que a gente tem que observar são alguns fatores. O primeiro que é o valor, que gera em torno aí de uns 15 mil reais um implante de sobrancelha. Perfeito. Nem é todo mundo que consegue, né? Não. Também... Mais fácil cortar o cabelo da boneca e colar. Tô brincando, gente. Também tem a questão que trata-se de uma cirurgia, e então toda cirurgia tem um risco, né? Aí precisa avaliar se realmente precisa passar por isso, sendo que a gente tem aí procedimentos como a nanopigmentação que vão trazer, que é menos invasivo e vão trazer um resultado extremamente natural também. Então, Ana, acho que só em casos muito específicos, quando teve a perda total, por exemplo, a pessoa precisa daquele volume do fio, né? Acho que a nanopigmentação resolve... Já uma particularidade que não tem a necessidade de chegar cirurgia, a um ponto de uma cirurgia. E me fala uma coisa, existe algum cuidado específico que nós possamos fazer, por exemplo, em casa, para estimular o crescimento dos fios da sobrancelha? Conta pra gente, Ana. Sim, uma coisa que as pessoas não têm o hábito, mas que a gente precisa fazer diariamente é hidratar os fios da sobrancelha. E como que a gente faz isso, amiga? Hoje em dia a gente tem muitos produtos específicos para sobrancelha, eu mesmo desenvolvi um, que é da sua linha. É da minha linha de home care, com base em óleos. Eu gosto de coisas naturais que não vão agredir muito a pele e o fio. Então, com óleo de rícino, óleo de coco e os produtos específicos de sobrancelha. Também é importante limpar bem essa sobrancelha, né? As pessoas usam muita maquiagem ou para esconder falha. É importante fazer aquela esfoliação. Eu sempre falo para pegar a escovinha de sobrancelha e pentear, porque as sardinhas da escovinha vai fazer a esfoliação sem arrancar o fio. Olha que interessante. Agora uma dúvida, assim, por exemplo, quando nós falamos de despigmentação da sobrancelha, isso pode acarretar algum dano aos fios ou não? Não, porque o laser ele é focado no pigmento da pele, né? Então ela não vai danificar os fios da sobrancelha. Tá, então não pode ocorrer de repente uma perda aí de pelinhos da sobrancelha, nada disso. Obviamente existem profissionais que não são capacitados que pode aí acontecer algum acidente, mas em regra geral, a despigmentação ela não causa falha, não danifica o fio. Inclusive, o meu método de despigmentação a laser, a gente tem um protocolo a mais que a gente trata aí a regeneração dos fios. Olha, gente, tá vendo? Tem que fazer sempre qualquer tipo de procedimento com quem entende sempre do assunto. Então, para isso, trouxemos Ana Ferreira, que sabe o que faz e conhece tudo sobre a nanopigmentação, naturalidade, lábios, sobrancelhas, né, Ana?
É isso aí, bora cuidar dessa sobrancelha, né, gente? Bora! Ana, já aproveita, deixa seu @ quem quiser tirar alguma dúvida ou até mesmo conhecer um pouco mais do seu trabalho. Claro, é @anaferreira_beauty. Bora lá! Obrigada, viu, Ana? Eu que agradeço. Muito legal essa entrevista com a Ana Ferreira, mas infelizmente o nosso programa está chegando ao final. Ai, gente, tão gostoso estar com você, estar conectado com você aí na sua casa. Espero que nesse sábado você esteja aí com a sua família, com muitas energias positivas para que você possa começar a próxima semana com muita saúde, muita disposição. E olha, que você esteja sempre em dia com você. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência mais que especial. Um beijo e até sábado que vem, hein?